Pronto. Então agora a gente pode passar para a segunda parte da aula, que eu queria terminar de falar sobre a eficiência dos protocolos de acesso ao meio. Eu achei que eu tinha feito. Aqui, ó, tá vendo? Nessa versão aqui do documento, eu coloquei aqui só uma observação adicional. Eu achei que eu tinha posto também algum comentário sobre o significado. Botei aqui o que significava essa variável m. Alguns detalhes, né? Mas vamos passar por esse documento agora então, ok? Acho que vai ser bom a gente... Queria baixar isso aqui. Se bem que eu posso... macprot.pdf. Mas vocês têm isso aí, ok? Tá aqui. Então, pessoal, esse aqui é um documento que resume o que a gente cobriu nas últimas aulas sobre a eficiência dos protocolos de acesso ao meio. Então, a gente, nas últimas 2 aulas, falou sobre a eficiência dos protocolos de acesso ao meio. A gente começou falando sobre o slot da Aloha. E a gente define essa variável m como sendo o número de usuários transmitindo em um certo slot. E aí a eficiência é a probabilidade de você ter exatamente um usuário transmitindo. Então a probabilidade de ter um transmitindo é n, que é o número de usuários no sistema, vezes p, que é a probabilidade de ele transmitir, e os outros n-1 não transmitirem. Então essa é a probabilidade de um sucesso. A probabilidade do slot estar ocioso é a probabilidade de m estar igual a 0, e a probabilidade de você ter k transmitindo é uma distribuição binomial. E aí a gente definiu, na aula passada a gente falou isso, a gente falou acho que foi a aula passada, que a gente falou sobre a alternativa, que ao invés de olhar para isso como uma distribuição binomial, olhar como uma distribuição Poisson. Então, probabilidade de m ser igual a k, ela é igual na Poisson é igual a 1 sobre k fatorial, lambda elevado a k, elevado a menos lambda, onde lambda é o valor esperado do número de usuários tentando transmitir por unidade de tempo. Onde a unidade de tempo pode ser o slot, por exemplo. Então, a probabilidade de você ter um usuário transmitindo é lambda é elevado a menos lambda. Essa expressão é maximizada quando lambda é igual a 1, por isso que a eficiência do slot da Aloha é elevado a menos 1. Ok? Tanto nessa visão daqui, com população infinita, quanto nessa visão aqui com população finita. As visões elas estão de acordo entre si. Ok, pessoal? Tudo isso é recordação. Tem alguma dúvida? Alguma observação? Tranquilo? Tá, Daniel, tá tudo bem? Ok. Álvaro, Bruno, Danilo, Enzo, Fábio, Felipe, Gabriel, vocês marquem a presença lá, por favor. Ok, Gabriel, Rafael, também tudo certo? Ok, Danilo também. Sabrina, ok. Fábio, tá. Show, Matheus. Tá, então tá tudo bem, porque realmente isso aqui é tudo recordação, né? Então vamos em frente. Tá. Beleza. Show. Tá, então Gilberto, João, Freitas, João Gabriel. João Gabriel tá bem ativo aí. João Vitor, José Riz, Leonardo, Emerson, Lucas Cavalcante, Lucas Figueiredo, Oi Senos, Matheus Santos, Pedro Novaes, Pedro Renato, Felipe, Poliana, Rafael, Rebeca, Renan Inácio, Oi Ronald, Sabrina, Stephanie, Thierry, Vinícius e Iago. Até que bom que a maioria de vocês... Tem alguém que está participando da FRJ? A maioria... Alguém
Tem aula na FRJ hoje? Eu vou toda a UFRJ. Ah, Ronald tem aula. Ah, tá. É porque ficou essa dúvida, por isso que a gente acabou a opcional. É, ok. É, porque até ontem de noite tinham dado uma. E tá com água aí na FRJ, Ronald? Sim, tem água. Tem água, sim. Ah, que bom. Eu tô fazendo a mesma disciplina do Daniel Hashimoto. Às 1 da tarde? É, exatamente. Qual é? É, teoria de categorias e Ah, pô, processual. tô sabendo. Essa disciplina também tá sendo oferecida em conjunto. Tem um aluno de mestrado que tá fazendo. É, se for oferecida de novo, pessoal, eu acho que é bem interessante quem tiver a oportunidade. Depois vocês conversem com o Ronald e com o Daniel, ok? É, bom, então vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, é, a nossa prova foi adiada, sim. Então, a nossa prova, pessoal, é, a gente adiou. Então, aqui nosso cronograma, aqui, agenda. A nossa prova, tá vendo? Ó, foi adiada aqui para dia 22. Ok, então a gente está seguindo hoje, é dia 13. A gente está até um pouco atrasado aqui, ó. Que a gente ainda. Engraçado, a gente tá. Vou passar isso aqui para frente. Passar isso aqui para cá. Acabou que na passada também não foi ainda isso. Isso aqui eu vou tentar cobrir hoje. Pera aí, tá bem diferente isso aqui. Eu vou botar aqui, peraí, se der tempo. Isso aqui. Vai acabar ficando assim, ok? Vamos tentar realmente fechar esse capítulo 6 hoje para ver se na próxima a gente consegue cobrir CSMACA e entrar em multimídia também. Mas, bom, já atualizei aqui o cronograma, tá? Eu vou botar aqui modelo. Bom, tá atualizado. Então vamos voltar lá para o nosso. Aqui. Então, aqui a gente tem essa visão de que a eficiência de um protocolo pode ser calculada usando as equações acima. Então, seja eta eficiência, ok? Então, a eficiência do slot da LoRa é a probabilidade de você ter um indivíduo transmitindo, então a probabilidade de M ser igual a 1. Só que aí a gente coloca aqui duas visões, ok, sobre ciclos. Uma é que o ciclo começa com uma transmissão bem sucedida, né? E aí ele é seguido por um número de slots em que que podem estar seja vazios ou com colisão, e aí depois o próximo ciclo começa com a próxima transmissão bem sucedida. Então, isso aqui parece uma coisa assim bem boba, né? Bem até ingênua de certa maneira, porque no fim das contas o que a gente está assim, não tem nenhuma grande novidade aqui. A gente está só dizendo que por exemplo, a eficiência acaba dando o próprio probabilidade de M ser igual a 1. Por quê? Porque é o número de slots úteis, que é igual a 1, sobre a duração do ciclo, que é igual a 1, mais esse E de I, onde I é o número de slots inúteis. Né? Só que o número de slots inúteis, claro que para isso aqui dar igual a PM igual a 1, para bater a equação, tem que ser 1 sobre probabilidade de M igual a 1 menos 1, que é exatamente igual à média de uma geométrica, né? Que mede
o número de fracassos antes de um sucesso. Então, isso aqui é o número médio de fracassos antes de você ter um sucesso. Ok? Ou seja, o número médio de vezes que você tenta transmitir antes de ter um sucesso. Mas lembrando, ok? Dessa aqui pode ser ter uma pegadinha para a prova também, pessoal. Olha só. Isso aqui é o número médio de tentativas antes de sucesso do ponto de vista do sistema, não do ponto de vista de um usuário. Ok? Isso aqui é o número médio de fracassos que o sistema vai ter até algum usuário ter um sucesso. Né? Se fosse o valor esperado do ponto de vista de um usuário, né, teria que trocar esse m igual a 1 por 1 sobre a probabilidade de um usuário específico ter o sucesso. Né? A gente enfatizou isso bastante nas últimas aulas. Né? Tem uma diferença onde a probabilidade de um usuário específico ter um sucesso, né? Quem tem essa resposta? Se a minha pergunta fosse qual é o número médio de slots até um sistema ter um sucesso, qual é o número médio de slots de fracasso até o sistema ter um sucesso, essa é a resposta aqui. E se fosse o número médio de tentativas que um usuário em particular tem que fazer até ele ter um sucesso? Qual seria o denominador aqui nessa equação? Qual a diferença entre um e outro? Esse PM igual a 1, no caso do modelo binomial, é isso aqui. N vezes P, 1 menos P elevado a N menos 1. Ok? Esse é o M igual a 1. E se fosse um usuário específico, qual seria a resposta? Então, deixa eu botar aqui. Então, aqui, deixa eu botar aqui para recordar, onde PM igual a 1 é igual a P com menos P elevado a N menos 1. Ok? Isso aqui é a probabilidade de sucesso no sistema. Vamos chamar de J, ok? Seja J a variável que mede o número de fracassos de um usuário até ele ter o sucesso. Ok? Qual é o valor esperado de J? É igual a 1 sobre alguma coisa menos 1. O que é essa alguma coisa? Alguém se arrisca? E aí, pessoal, vamos lá. Para a gente poder evoluir nesse capítulo. Alguém tem alguma sugestão? Tá clara a pergunta? J é o número de fracassos de um usuário até ele ter o sucesso. Ok? Então, qual é o valor esperado de J? É 1 sobre a probabilidade dele de sucesso por tentativa, menos 1. É isso aí. Tá, então, o Daniel está acompanhando. Rafael falou a média geométrica. É isso aí, a média geométrica. Sim, isso aqui é uma geométrica diferente. Esse que é o meu ponto, ok? Então, tanto o I quanto o J são geométricas. Só que o I é uma variável geométrica com probabilidade de sucesso igual a N vezes P vezes 1 menos P elevado a N menos 1. Enquanto que o J é uma geométrica com probabilidade de sucesso igual a essa aqui dividido por N. Ok? Então é isso. É isso aí. Então, obrigado, Daniel. Deixa eu preencher aqui.
Beleza. Ok. Então, a segunda visão de ciclos é que é uma visão um pouco diferente, ok? Então, aqui na primeira visão, o ciclo é o período entre um sucesso e o próximo sucesso. Na segunda visão, cada ciclo é um único slot. Que parece ter uma visão meio esdrúxula, né? Poxa, que história é essa, cara? Esse ciclo é um slot. Mas é porque quem vai permitir que os slots tenham durações diferentes. Só que nesse caso, em que os slots têm todas as durações iguais, fica trivial. Porque se o ciclo é um slot, você vê qual é o valor esperado do número de sucessos no slot, a própria probabilidade de você ter um sucesso, dividido pela duração de um ciclo, que em todos os casos é igual a 1. Porque se m for igual a 1, a duração do ciclo vai ser 1, m maior igual a 2, a duração vai ser 1, e m igual a 0, a duração vai ser 1. Então, nesse segundo caso, né, em que a duração do ciclo é definida como sendo a duração de um slot, você também vai ter que a eficiência, a probabilidade de m ser igual a 1. Ok. Aí pronto. Aí com essas duas visões a gente consegue seguir em frente. Isso aqui a gente mostrou na última aula, que no livro do Kurose, né? Tem essa fórmula daqui para a eficiência do CSMA-CD. A gente justificou isso como sendo 1 sobre, que é o tempo útil, sobre a duração de um ciclo. Onde a duração de um ciclo é o quê? É o tempo útil, que é 1, que é o tempo de transmissão, mais beta, que seria um tempinho extra que você não tem como escapar, que é o tempo que você fica escutando o canal para ver se pode transmitir, mais o tempo inútil, onde esse tempo inútil a gente colocou como sendo exatamente o tempo médio que você fica sem transmissões durante, que foi a ideia do Daniel também, Hashimoto, que era o número médio de slots inúteis que você tem no slot da Aloha. No slot da Aloha a eficiência é E elevado a menos 1, né? E elevado a menos 1. No slot da Aloha a gente viu que era E elevado a menos 1, era E elevado a... era... Aqui, na verdade, a gente está ainda considerando... a gente fez uma... No slot da Aloha, a eficiência era metade dessa. Era elevado a menos 1 sobre 2. Só que uma outra maneira de fazer aparecer esse fator 2 é dizer que esses slots adicionais de colisões levam 2 beta. Ok? E cada um ocorre com essa probabilidade de 1 menos elevado a menos 1. Porque se a probabilidade de sucesso é elevado a menos 1, a probabilidade de fracasso é 1 menos elevado a menos 1. Ok? Então, se a probabilidade de fracasso é essa, então você tem aí essa média aqui do número de slots até um sucesso, e cada fracasso dura 2 beta. E, bom, a motivação aqui para ter esse fator 2 aqui e não ter o fator 2 aqui é que quando você escuta para ver se alguém está transmitindo ou não, você poderia talvez escutar só pelo tempo de considerar a rede que tem 2 extremos. Você pode esperar só pelo tempo que leva para o dado trafegar de um extremo para o outro. Enquanto que para você ter um slot com colisão, você pode ser, no pior caso, pode ser que você espere esse tempo. No finalzinho dele, você encontre a colisão, só que para resolver a colisão você ainda precise de mais esse tempo extra, porque durante esse tempo extra ainda vai estar se transmitindo dados desnecessariamente. Daí esse fator 2 corresponderia ao round trip time, né, que é o tempo de ida e volta. Então o tempo que você fica escutando, né, para ver se pode ou não transmitir, poderia ser metade do round trip time, enquanto que no pior caso a colisão pode levar um round trip time inteiro. Ok? Isso que seria a motivação. Mas uma motivação alternativa foi a que o Daniel apresentou na última aula, que seria que esse tempo inútil seria o tempo associado ao one slot da Aloha.
Em todo caso, a fórmula acaba dando essa daqui, ok? Que é bem parecida com o que está no livro do Kurose, ok? Que a eficiência do CSMA-CD é 1 sobre 1 mais 5 beta. Tem algum comentário, pessoal? Bom, isso aqui na verdade a gente apresentou na última aula, né? Lembrando que na última aula a gente não... Aqui a gente está normalizando o tempo de transmissão como sendo 1, né? Então a gente está dizendo que o successful transmissions take 1 unit of time. Na última aula a gente não fez isso, a gente disse que o tempo de transmissão era T trans, né? Então a gente chegou numa fórmula, né, na aula passada, que foi uma fórmula assim, né? Que a eficiência era igual a tempo de transmissão sobre tempo de transmissão mais tempo inútil, né? Só que a gente falou que o tempo inútil era proporcional ao round trip time, ok? Por isso que a gente acabou ficando com o tempo de propagação, mas alguma coisa que era um RTT. Só que aí se você divide tudo por tempo de transmissão, ou alternativamente, na verdade isso aqui tinha que ser um K vezes, assume que o tempo de transmissão é igual a 1, você fica com 1 sobre 1 mais K vezes RTT sobre tempo de transmissão. Ok? E aí pronto, dá exatamente essa resposta, trocando RTT por beta, tempo de transmissão por 1 e K por 5. E o motivo de aparecer esse 5, de novo, é que esse K, que é o número de tentativas de dar um sucesso, ele é exatamente 1 sobre a eficiência do Onslaught da Aloha. Então, uma pergunta interessante para a próxima prova, por exemplo, é: relacione a eficiência de um protocolo tipo CSMA-CD com o produto delay banda. Então, aqui tem o produto delay banda, RTT sobre tempo de transmissão. Então, mostrar por que aparece produto delay banda nessa expressão e explicar, né? O que acontece quando o delay fica muito grande, quando fica muito pequeno, quando a banda fica muito grande, muito pequena, qual é o efeito disso na eficiência e por quê. A gente discutiu isso na última aula, quem quiser, vocês podem revisar, isso deve ter no livro também. Mas quem quiser discutir isso de maneira extra agora também, é só avisar. Bom, então essa é a página 3. Aí na página 5 tem uma visão alternativa sobre como derivar a eficiência usando aquela outra abordagem, que é a abordagem que a duração do slot é que determina o ciclo. Então, nesse caso, a gente vai assumir que os slots de sucesso duram 1 mais beta, os slots de colisão duram 2 beta, e os slots ociosos duram beta. E aí o resultado fica bem parecido com o que a gente obteve antes. Só que agora a diferença é que os slots têm duração diferente. Então a duração do ciclo pode ser determinada pela duração do slot. A gente chega nessa fórmula daqui que é um pouco diferente o fator, mas é parecida. Aí aqui a gente entra na parte de CSMA, sem CD, ok? Ou seja, nós não temos capacidade de detectar colisões, só capacidade de ouvir e ver se alguém está transmitindo. Se não tiver, ele tenta transmitir, mas uma vez que ele começa a transmitir, ele não tem capacidade de parar a transmissão no meio. Então, o que muda, né? A gente usando aquela outra abordagem, ó, fica igualzinho a fórmula, ó, igualzinho. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Olha só, essa fórmula daqui, ó, é igualzinha a essa, tá vendo? A única diferença, tá vendo, ó, é que aqui, quando tem colisão, você espera por 2 beta. Lembrando que esse beta é um valor bem pequeno, né? Porque ele é o tempo de propagação. Em um one-way delay, né? One-way propagation delay. Enquanto que aqui, ó, a gente trocou esse 2 beta por 1 mais beta. Por quê? Porque quando tem uma colisão, você tem que esperar por um tempo completo de transmissão. Lembrando que a gente normalizou o tempo de transmissão como sendo 1 mais beta. Então essa é a única diferença. Ou seja, quando ocorre uma colisão aqui no CSMA-CD, você espera por um RTT, enquanto que no CSMA sem CD, quando ocorre uma colisão,
você tem que esperar pelo tempo de transmissão completo. Ok? Então essa também é uma pergunta interessante para eventualmente cair numa prova, né? Tá aqui a fórmula, por exemplo, CSMA-CD da eficiência, ajuste essa fórmula para que ela corresponda a CSMA-CA, né? Sem collision detection, e justifique, né? Como é que foi seu ajuste, por que que não pode ter collision detection em redes wireless, né? A gente discutiu isso na última aula. Tem a ver com potencialmente dois pontos, né? Um que é o ponto do esses não poder falar e ouvir ao mesmo tempo, né? E o outro que é a questão exatamente do hidden terminal, o problema do terminal escondido. Ok? A gente não chegou a falar na última aula, a gente pode falar agora. Mas aqui tem uma comparação final e observações finais. Então, com isso a gente fecha. Então, a gente comparando e vê que o CSMA-CD é melhor que o CSMA-CA, e ele diz que o slot da LoRa ele é pior do que o CSMA-CD. Ok? Então é isso, pessoal. Tem algum comentário, uma observação? Acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre o hidden terminal, que é um problema nas redes sem fio. Tá aqui, ó, hidden node problem. A gente pode puxar logo da Wikipedia, que é exatamente o que motiva o fato de nas redes sem fio a gente ter o CSMA-CA e não o CSMA-CD, ok? Por quê? Olha só, né? Esse cara aqui no meio, tá vendo? Ele recebe informação de A e de C, ok? Então pode ter uma colisão aqui no meio. Só que pode ser que o A e o C não consigam escutar um ao outro, ok? Então, o que acontece? Se eles estão distantes, não conseguem... Eles estão gerando colisão aqui no meio, só que eles não têm como perceber que está tendo colisão, porque o que eles transmitem, né, é muito fraco para chegar no outro. Então esse é o problema do terminal escondido, ok? Então as estações A e C não conseguem se comunicar uma com a outra, então elas podem estar transmitindo ao mesmo tempo, né, gerando colisão, só que elas não têm como detectar essa colisão, elas não têm como fazer collision detection, porque o sinal que chega nelas é muito fraco, ok? E aí as duas estão transmitindo com destino para B, e o B recebe tudo embaralhado, recebe um lixo, né? Mas elas não conseguem no meio da transmissão parar, né? Porque uma está escondida para a outra. Tudo bem, pessoal? Esse é o problema do terminal escondido. Então, se a pergunta foi, por que no o CSMA-CA ele tem uma eficiência pior do que o CSMA-CD? Então, por que não se usa sempre CSMA-CD, né? A resposta são duas, né? Em primeiro lugar, porque você, às vezes, mesmo sem ter problema do terminal escondido, pode ser que o seu aparelho tenha uma antena que está de transmissão muito próxima da antena de recepção, né? E aí ele não consegue detectar que houve uma colisão, porque ele está transmitindo tão forte que ele não consegue perceber que está tendo uma colisão com uma recepção que vem de maneira mais fraca, ou por causa do problema do terminal escondido, em que tem dois caras transmitindo ao mesmo tempo por um cara que está no meio, só que esses dois caras dos extremos estão escondidos um do outro. Então, de certa maneira, esses dois problemas que eu falei, né, eles estão relacionados um com o outro, porque você pode pensar nesse problema de transmitir e receber de antenas próximas como sendo você está escondido de você mesmo, né? Você está transmitindo e aí você meio que esconde a sua recepção por conta do seu sinal de transmissão ser forte demais, né? Então você não consegue perceber que está tendo uma colisão uma vez que você começou a transmitir, né? Claro, antes de começar a transmitir, você pode detectar, mesmo um ruído bem sutil, porque você pode ficar só escutando e vendo se tem alguma coisa que está incomodando, né? Mas uma vez que você comece a transmitir, aí fica mais desafiador. Ok, pessoal? Tem algum comentário? Porque com isso a gente fecha essa parte de eficiência. E aí eu queria passar para a terceira parte da aula,
que é a parte de switches, endereço MAC, e aí fechar o capítulo, fechar esse capítulo 6. Então, deixa eu parar aqui a gravação.